Todos que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Vencendo a mentalidade de gafanhoto. E nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vou ler aqui os versículos 24 a 26 e o 45 a 46, que diz assim: E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riqueza e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará o homem que matar a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Depois do 45 a 46. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Nós vamos aprender hoje a superar as barreiras do dia a dia. Inicialmente, vamos ver como podemos destruir o que nos afronta, conhecer qual foi o segredo de Davi, que venceu o gigante Golias. Vamos saber como poderemos vencer a mentalidade de gafanhoto, lembrando que chegou o tempo de tomarmos de volta tudo quanto o diabo já tirou de nós. E se você quer realmente derrotar Satanás, tenha cuidado com a negatividade. Ela é a maior das afrontas. Coloque a adversidade no seu devido lugar. Elimine a afronta por etapas. Profetize a derrota das afrontas e seja vitorioso em Cristo Jesus. Em meio às lutas do dia a dia, devemos nos manter fiéis, como José, nos alegrarmos na vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Não podemos dar ouvidos à voz do fracasso. Não damos ouvidos ao complexo de inferioridade e não nos impressionamos com o desprezo do inimigo. Faça uso da autoridade que Deus lhe deu. Mantenha os olhos abertos para ver o livramento do Senhor e se prepare para a manifestação da glória de Deus em sua vida. As afrontas podem se apresentar de diversas formas. Por exemplo, através de uma vergonha ou mesmo de uma ameaça. Muitas vezes nós estamos sendo afrontados e ameaçados e o tempo vai passando, e tanto as afrontas como as ameaças continuam. Nessa passagem em que Davi e Golias aparecem, é narrada uma situação em que o exército israelita e o rei Saul se deparam com afrontas inevitáveis que os limitam completamente. E sabe por quê? Porque eles se viam incapazes de reagir por causa da ameaça do grande gigante Golias. Aqui temos uma situação de vergonha e ameaça que muitas vezes surge na vida de muitas pessoas. Essa passagem não é apenas uma história, ela retrata uma situação. A maior afronta é aquela que nos sobrevém e nos desmotiva. É ouvir alguém a todo momento nos dizer: você não conseguirá, não chegará lá, não conseguirá ter sucesso. Talvez essas frases soem aos seus ouvidos como as ameaças de um Golias na sua vida, tentando desestabilizar a sua fé. Nesse contexto, o jovem Davi fez a diferença.
Jesus também tem poder para fazer a diferença na sua vida. Ele pode mudar o rumo da sua história. Davi não perguntou porque os homens do exército de Israel estavam atemorizados e apavorados. Ele fez a sua pergunta diretamente para aquele que o afrontava, que se dizia forte, e disse: quem é, pois, este incircunciso filisteu? Davi sabia que a pergunta dele chegaria ao conhecimento do gigante. Davi menosprezou Golias, colocando-o em uma posição inferior, não levando em conta a sua aparência. A atenção de Davi estava no Deus Todo-Poderoso. E assim também precisa ser conosco. A intenção de Davi era dizer que não dava valor à afronta de Golias. Mas o irmão de Davi se irritou com ele e o considerou um presunçoso por ele não estar atemorizado. E eu digo para você, fale para a adversidade da sua vida. Você não significa nada para o meu Deus. Não valorize o que o diabo diz, mas valorize o que Deus fala. Davi não fugiu da afronta, porque ele sabia que a ameaça era real, mas se colocou na posição de vencedor, não se deixando intimidar por ela. Então, repita assim comigo. Acabou. Quem és tu, afronta, diante da palavra e do poder de Deus na minha vida? Eu te enfrento em nome do Senhor Jesus. Davi falou para Golias que o mataria, que arrancaria sua cabeça e juntaria o seu corpo a outros cadáveres dos filisteus. Nós também precisamos colocar as nossas ameaças em um lugar distante de nós. Davi descreveu as etapas da destruição do seu inimigo. Ele sabia que não poderia vencer Golias se lutasse corpo a corpo. Então, ele preferiu confiar em Deus. Existem afrontas que precisam ser eliminadas por etapas, mas com certeza elas nunca mais subsistirão contra a sua vida. Não havia possibilidades humanas de vencer o gigante. Porém, Davi percebeu que havia uma brecha entre o capacete de Golias, na região da testa, e foi exatamente ali que a pedra lançada pela funda de Davi acertou o gigante. E eu digo a você, o tempo da vitória é hoje. Davi disse, hoje mesmo. Há cristãos que esperam para enfrentar as afrontas em um tempo oportuno, estão sempre protelando o momento do combate. As situações em que você ou vence ou vence. Então, repita assim comigo. O tempo da minha vitória é hoje mesmo. E se você está atravessando alguma situação de confronto, profetize hoje mesmo a sua vitória. Basta uma atitude sua para o Senhor lhe conceder a vitória. Davi repreendeu o gigante que estava lhe afrontando. Ele profetizou para onde a afronta deveria ir e o que iria acontecer com ela. Diga à enfermidade, diga ao problema, à dificuldade, ao desemprego, ao pecado e à insônia. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Só quando Golias caiu morto, foi que Davi pôde perceber o quanto ele era grande. Mas depois de morto, Golias já não mais representava nenhuma ameaça para o povo de Deus. A nossa atitude determina o que acontecerá com a nossa afronta. Só depende de uma atitude correta. Davi exerceu a sua fé. Suponhamos que em uma discussão em casa, o marido nervoso fale para a esposa, eu vou embora. E a esposa diga, eu casei com um homem errado. Exatamente neste momento, o diabo estará registrando tudo o que é falado e planejará o seu ataque para destruir esse casamento. Porém, se nos mantivermos vigilantes, falando palavras cheias de sabedoria e mansidão, poderemos contornar os momentos de tensão
e acabar com todos os ataques do inimigo que se levanta contra nós. Basta darmos uma direção à sua afronta. Se você está sendo atacado por Satanás, resista-o na fé. Dê uma direção certa a essa resistência. Embora o povo de Deus tenha presenciado grandes milagres, o diabo continua nos afrontando, fazendo ameaças físicas e espirituais. Porém, não devemos temer se Deus estiver conosco. Ele nos dará grande livramento na fornalha de fogo ardente e na cova entre os leões. A violência é uma das grandes afrontas que o diabo tem usado. Ela gera medo e desconfiança entre os homens. Sabe, irmão e irmã, quem tem o Senhor tem a sua proteção e a sua provisão a todo o tempo. Em resumo, a ameaça até pode ser grande, mas ela não prevalecerá. Você recebeu a marca do sangue do Cordeiro e foi separado por ele. Por isso, a partir de hoje, não será mais alvo da afronta. Levante-se e diga: acabou, já não sou mais alvo da afronta do inimigo, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar e pedir a Deus que nos dê força, coragem, para nós enfrentarmos as afrontas de Satanás, para que nós venhamos lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que opera milagres, que faz o impossível acontecer, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor pedindo que toda afronta do inimigo, Pai, não prevaleça sobre a nossa vida, porque nós servimos a um Deus fiel, a um Deus em quem nós colocamos a nossa confiança e sabemos que para Ele não haverá nada demasiadamente difícil, porque Ele é o Deus do impossível. E neste momento colocamos diante do Senhor os nossos inimigos, aqueles que têm nos afrontado, aqueles que têm até rido de nós, mas nós entregamos a Ti cada um, porque sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que pode mudar e transformar essa situação. E o Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor é o Todo-Poderoso. Nós entregamos a Ti, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e já agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta e pelo milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.